aí, caras? Caralho, esse e aí, caras, foi animado. Começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade aí ao quadro de maior sucesso do canal, que é o quadro O que você deixou passar em. Hoje a gente vai ter o 6º vídeo desse quadro, então, dando continuidade ao último, hoje teremos O que você deixou passar em Harry Potter e Enigma do Príncipe. Roda a vinheta aí, produção. Seguinte, pra quem nunca assistiu nenhum vídeo aí do quadro que você deixou passar em, ele consiste basicamente em várias coisas. Pra elaborar os vídeos desse quadro, eu assisto novamente aí a todos os filmes de Harry Potter e tento perceber alguns detalhes que geralmente as pessoas deixaram passar despercebidos. Alguma cena de fundo ou então alguma frase que os caras colocam ali pra remeter a uma pequena coisinha do livro. Realmente coisas mínimas que ao olho nu assim a pessoa não percebe, sabe? Não ao olho nu, mas vocês entenderam, né? Coisas que realmente não são muito relevantes, mas pra quem é fã de Harry Potter e assiste o filme com um olhar um pouco mais específico assim, que é o que eu tento fazer aqui pra esses vídeos, percebe que o filme fica 1000 vezes mais mágico quando tu realmente vê que tem uma coisinha lá no fundo da cena X que vai deixar o filme bem mais legal, bem mais bem feito e etc. Pelo menos essa é a minha opinião. Pra complementar um pouco também esses vídeos, eu ainda falo algumas curiosidades que existem aí nos filmes ou então nos livros de Harry Potter, e às vezes eu até me empolgo um pouquinho e acabo comparando as cenas, como que elas realmente deveriam ser nos filmes, de acordo com o livro e tal, e é basicamente isso. Então, resumindo aí, eu faço um apanhado geral dos filmes de Harry Potter e hoje de Enigma do Príncipe. Então, chega de conversa e vamos começar logo. A primeira coisa que eu separei pra falar aqui nesse vídeo não é um que você deixou passar do filme, mas sim uma curiosidade aí que quem começou a ser fã de Harry Potter depois de 2008 não pegou essa época, e é uma parada muito triste. Eu lembro como se fosse ontem desse dia, e foi um dia realmente muito triste na vida aí dos fãs de Harry Potter. No dia 14 de agosto de 2008, meus amigos, a Warner anunciou que o filme de Harry Potter e o Enigma do Príncipe seria adiado. Sim, o filme foi adiado do dia 11 de novembro de 2008 para 17 de julho de 2009. E aí tu pensa, pô, essa notícia foi dada em agosto, o filme ia estrear em novembro, faltava só 3 meses pro filme estrear, tava todo mundo naquela expectativa, naquela ansiedade do caralho que todo fã de Harry Potter tinha antes de qualquer estreia dos filmes ali, e 3 meses antes do filme estrear, a Warner adiou o filme pra julho de 2009, cara. Essa notícia foi muito triste. Eu lembro que criaram comunidades no Orkut, tipo, revolta contra a Warner, alguma coisa assim, sabe? E foi realmente muito triste mesmo ter que esperar mais ali 7 ou 8 meses pro filme poder sair, e eu acho que eu nunca vou superar esse dia, cara. E agora sim, começando de fato a analisar o filme de Harry Potter e Enigma do Príncipe, vamos à primeira cena que eu separei aqui. Logo no início do filme a gente tem aquela cena dos Comensais da Morte ali invadindo o Beco Diagonal e sequestrando o Olivaras, né? Sim, tu nunca tinha percebido, é o Olivaras que eles sequestram ali naquela cena. Depois, posteriormente, tem uma cena que eles entram ali e a Hermione fala, oh não, Olivaras, todo mundo comprou suas varinhas aqui. Então naquela cena lá, ele sequestrando o Olivaras, beleza? Se Harry Potter e o Enigma do Príncipe fosse um filme sozinho, se ele não tivesse uma continuação, que no caso seria Relíquias da Morte, né? Essa cena não faria sentido nenhum dele sequestrando o Olivaras e tal, mas essa cena vai ser importante aí pra Relíquias da Morte, que a gente descobre que o Olivaras tá lá, preso ali na mansão dos Malfoy, né? Por ordem do Voldemort e tal. Só queria falar mesmo então que essa cena aí do sequestro do Olivaras vai ser muito importante aí pro início de Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1, e foi muito bom eles terem colocado essa cena desse sequestro aí, porque senão não ia dar pra entender nada no próximo filme. A próxima coisa que eu separei pra falar aqui é uma coisa que me incomoda um pouco, poderia incomodar muito mais, mas vocês já vão entender. Se tu assiste Harry Potter e Enigma do Príncipe e tu nunca leu nenhum livro de Harry Potter, tu nunca na tua vida vai entender por que que o Fudge, o Cornélio Fudge, não é mais o Ministro da Magia. Aliás, tu não vai nem entender que o Fudge não é mais o Ministro da Magia. Além de tu não entender por que que ele não é mais, tu não vai nem saber que ele não é mais, porque em Enigma do Príncipe no filme a gente não tem nenhuma menção a isso, beleza? Mas para os olhos atentos ali e tal, quando o Harry tá lendo aquele jornalzinho lá, que tem toda aquela cena com a garçonete ali do filme e tal, dá pra ver que tá escrito uma pequena nota ali sobre o novo ministro. Confere aí. Bem legal, né, galera? É uma pena que realmente a pessoa atenta e tal consegue perceber que aquela notícia tá ali. Quem tá assistindo o filme e não tá prestando muita atenção nos detalhes não consegue perceber que aquilo ali aconteceu. Mas poderia ser pior, né? Poderia não ter nenhuma menção a um novo Ministro da Magia no filme. Menos mal que eles colocaram essa menção aí. Ainda falando dessa cena do jornal, a gente tem uma parte que tá escrito Novo Residente em Azkaban. E tem uma foto do Lúcio Malfoy ali, vocês já perceberam? E essa manchete no jornal é o único jeito que a gente consegue descobrir o porquê que o Malfoy dá um pisão na cara do Harry lá no trem e fala, isso foi pelo meu pai. Porque quem não lê o livro não consegue entender,
que? Como assim meu pai? O que o Harry fez pro pai do Malfoy, tá ligado? Mas pra quem lê os livros sabe que no final de Ordem da Fênix, vários comensais da morte ali são presos. O Lúcio é um deles e eles só são presos aí graças ao Harry, lá na Batalha do Ministério e tudo mais. Vários comensais são presos graças ao Harry e é por isso que o Malfoy dá um pisão na cara dele e fala: isso foi pelo meu pai. E o único jeito que a gente consegue saber o porquê desse pisão aí do Malfoy é com aquela manchete ali do jornal que o Harry tá lendo. Uma parada bem legal aí que eu particularmente achei. A próxima cena que eu tenho pra comentar aqui não é muito bem uma cena, mas sim um fato que acontece aí em todo o filme de Harry Potter, né? Mas eu vou comentar sobre uma cena específica. Se tu não leu os livros de Harry Potter, cara, tu vai assistir Enigma do Príncipe e o teu cérebro dá um nó, sério. Teu cérebro buga e ele não vai desbugar nunca mais. Mas é naquela cena onde o Harry chega na toca e ele olha pela janela e ele dá um sorrisinho quando ele vê a Gina. Ô caralho, em que parte dos filmes foi citado que o Harry sentia alguma pequena atração ali pela Gina? E aí do nada, tipo, acaba a Ordem da Fênix, o Harry dá uns peguinha na Cho lá, né? E depois do nada ele é apaixonado pela Gina. Tipo, ele nunca deu uma foda pra Gina nos filmes. Mas pra quem lê o livro aí sabe que a relação do Harry com a Gina vai crescendo cada vez mais aí ao decorrer de Enigma do Príncipe. Inclusive essa relação começa até a melhorar aí no final de Ordem da Fênix. No final de Ordem da Fênix, o Harry já começa a sentir umas atraçõezinhas pela Gina. É descrito no livro que ele olha pra ela e sente uns negocinhos dentro da barriga dele ali que ele não consegue entender o porquê. E em Enigma do Príncipe ele de fato se apaixona por ela. O que eu quero dizer é que acaba o filme de Ordem da Fênix, não tem nenhuma menção ao romance dos dois e tal. E do nada começa Enigma do Príncipe, o Harry olha pela janela e fica todo com cara de babaca olhando pra Gina. Eu acho isso muito feio, mas fazer o que, né? A próxima coisa que eu tenho pra falar, meus amigos, é provavelmente a coisa mais legal desse vídeo. Pra quem assistiu os outros, o que você deixou passar aí, sabe que eu sou idiota e amo quando o pessoal da produção do filme coloca uma pequena menção a uma pequena coisa que existem nos livros, mas que eles resolveram não explorar muito bem no filme. Vocês já vão saber o que é. Eu não vou falar que a grande maioria das pessoas que leram os livros de Harry Potter sentem falta desse personagem que eu vou comentar aqui, mas eu particularmente sinto bastante, que é o Pichitinho. Pra quem não sabe, Pichitinho é a coruja que o Rony tem a partir do final aí de Prisioneiro de Azkaban. No final de Prisioneiro de Azkaban, o Sirius envia uma carta pro Harry, e a coruja que traz essa carta é uma coruja bem pequenininha, sério, uma coruja bem pequenininha mesmo, e o Sirius escreve na carta que a culpa é minha, que o Rony não tem mais um rato e tal, então eu gostaria que ele ficasse com essa coruja, e o Rony realmente fica com essa coruja e ela passa a ser a parceira dele ali, assim como o Harry tem a Divise e a Hermione tem o Bichento, né? Se bem que o Rony não gosta muito dela, ele realmente preferiu o Perebas, ele não tem uma relação tão boa assim com o Pichitinho quanto ele tinha com o Perebas. Mas pra quem não sabe, é sim a coruja do Rony aí a partir de Prisioneiro de Azkaban. E por que eu tô falando isso tudo? Porque o Pichitinho, que tem um carinhoso apelido de Pichi, que inclusive é o nome do meu gato, pra quem não sabe, enfim, tô viajando aqui. O Pichitinho era pra ter estreado nas telas de Harry Potter em Cálice de Fogo. Foram gravadas cenas com o Pichitinho, era pra ele aparecer ali na plataforma 9/3/4 e também numa cena do Salão Comunal da Grifinória, mas no fim essas duas cenas foram cortadas e ele realmente não tem menção nenhuma no filme sobre o Pichitinho. Inclusive tem uma imagem promocional de Cálice de Fogo que é o Rony segurando o Pichitinho, vou deixar ela aqui na tela enquanto eu tô falando, mas como eu disse foi cortado e beleza. Em Ordem da Fênix o Pichitinho não apareceu de novo e a estreia triunfal do Pichitinho foi em Enigma do Príncipe e vocês conferem ela a seguir. Tá, beleza, tu assistiu essa cena aí acelerada e tal e pensou, Renier, onde caralhos tá o Pichitinho? E eu te digo, tá ali, meus amigos, olha ali, bem no cantinho, bem no cantinho. Essa foi a estreia do Pichitinho. Dá uma pena, tá ligado? Porque, porra, a estreia do animalzinho do Rony foi, tipo, numa cena completamente de fundo. Mas, como eu já disse, eu acho muito legal quando a produção faz isso. Poderia simplesmente não ter nenhuma coruja ali, mas eles realmente colocaram, tá ligado? E quem lê o livro e percebeu que o Pichitinho tá ali vai ficar muito feliz, assim como eu também fiquei. Vai ficar triste porque ele não teve um papel muito bem desenvolvido aí nos filmes de Harry Potter, mas vai ficar feliz porque ela aparece ali no cantinho. A próxima coisa que eu separei pra falar é uma coisa que eu até deveria ter falado lá no final de O Que Você Deixou Passar em Cálice de Fogo, mas eu acabei não falando, então eu vou falar nesse vídeo aqui, que também serve tanto pra Cálice de Fogo, quanto pra Ordem da Fênix, quanto pra Enigma do Príncipe, então vou deixar pra falar nesse vídeo, já que eu não falei nos outros dois. No final de Harry Potter e o Cálice de Fogo, o Harry ganha 1000 galeões por ter sido campeão do torneio Tribruxo ali, né? Sim, no filme de Cálice de Fogo isso não é citado nenhuma vez, parece que a pessoa que ganhar o torneio Tribruxo vai ganhar só a glória eterna, mas ela também ganhava 1000 galeões, pra quem não sabe. E o Harry ganha esses 1000 galeões e não fazia ideia do que fazer, ele realmente não queria
queria, tá ligado? Porra, ele já tem dinheiro pra caralho lá em Gringotts, ele não quer mais 1000 galeões. Então, ao final de Cálice de Fogo, o Harry dá esses 1000 galeões pros gêmeos Weasley. E por que eu tô falando isso? Porque pra quem não lê o livro, fica muito what the fuck, sabe? Tipo, do nada os gêmeos têm uma loja no Beco Diagonal, sendo que os Weasley, todo mundo sabe que eles são realmente bastante pobres aí no universo de Harry Potter. Mas o que eles fizeram com esse dinheiro? Quando o Harry deu os 1000 galões pra eles lá no final de Cálice de Fogo, ali em Ordem da Fênix eles usaram os primeiros reaisinhos ali, reais não, né, galeões, pra fazer aqueles artefatos que eles faziam e que eles vendiam lá em Hogwarts. E depois, com o dinheiro que eles juntaram aí desses artefatos que eles vendiam em Hogwarts, e também com o resto dos 1000 galeões que eles ganharam lá do Harry e tal, né, eles compraram uma loja no Beco Diagonal, ou então alugaram, não sei, mas eles tiveram uma loja no Beco Diagonal, e é assim que eles conseguem ter a loja, beleza? Se tu não lê o livro, tu realmente não sabe disso e fica matutando ali na tua cabeça como que eles conseguiram comprar uma loja, mas é assim, graças ao Harry. A próxima cena que eu separei pra falar é mais uma da série Coisas Legais que só o René acha legal, e é daquele bichinho rosa que fica no ombro da Gina quando ela tá lá no Expresso de Hogwarts. Pra quem não sabe, esse bichinho rosa é um mini puff e ele se chama Arnaldo. A Gina compra esse mini puff na própria loja dos irmãos dela, né, dos gêmeos. Os gêmeos vendem esse mini puff lá na loja e tal, e ela compra um pra ela, e é o bichinho de estimação dela em Enigma do Príncipe, aquele tufinho rosa que fica ali no ombro dela, que se chama Arnaldo. Bem legal eles serem colocados ali no ombro dela. Como eu já disse, podiam não ter colocado, mas colocaram pro filme ficar mais mágico, o que ficou tudo mais legal, pelo menos pra mim. A próxima coisa que eu separei pra falar aqui é provavelmente a única coisa do vídeo que vai ser tipo livro versus filme, e é aquela cena lá que a Luna encontra o Harry ali no trem com a capa de invisibilidade e tudo mais. Pra quem não sabe, no livro essa cena é diferente. No livro, quem descobre o Harry ali embaixo da capa de invisibilidade, petrificado, no Expresso de Hogwarts, é a Tonks, beleza? Ninfadora Tonks. Ela, junto de alguns aurores ali, estavam meio que fazendo parte da guarda de Hogwarts nesse ano, porque Hogwarts estava com uma proteção bem mais avançada aí. Então alguns aurores fizeram parte aí da guarda ali, e a Tonks era um desses aurores. Então ela tá lá na plataforma e tal, e ela vê que o Harry não desce do trem. E porra, a proteção do Harry é uma das coisas mais importantes pra Ordem da Fênix, né? E a Tonks é da Ordem da Fênix. Então ela fica vigiando pra ver se o Harry desce do trem, e ela acha muito estranho ele não descer. Então ela entra no trem, tchururu, vou procurar o Harry, e ela vê que tem uma cabine que tá com as cortininhas fechadas, que foi o próprio Draco que fechou, né? E ela acha muito estranho, então ela entra nessa cabine e acha o Harry ali e tudo mais. Então é assim que a cena aconteceu de fato no livro, beleza? Eu não sei porque que fizeram isso ser diferente no filme, mas de fato era pra ser a Tonks, beleza? Inclusive também é ela que conserta o nariz do Harry lá com um episca e tudo mais. A próxima cena que eu separei pra falar aqui é a cena que a Minerva pede pro Harry descer lá, que ele tem que ir fazer aula de poções, etc. E ela fala a seguinte frase: acredito que você gostaria de preenchê-lo com poções. Ou não é mais seu desejo se tornar um auror? Quê? Que ambição, minha filha! O que tu tá falando? Pra quem não leu o livro de Ordem da Fênix, cara, essa frase fica muito sem sentido, sério. É muito sem sentido. Pra quem não sabe, no livro de Ordem da Fênix tem uma cena clássica onde a Minerva fala que ela faria o Harry se tornar auror, nem que seja a última coisa que ela fizesse na vida dela. Porque o Harry fala que ele gostaria de virar auror ali e tudo mais, que seria legal. E a Dolores, né, a Umbridge, fala que o Harry nunca viraria auror, que pra ser auror o bruxo tem que ser muito foda, tem que tirar notas muito boas e tal. E daí a Minerva acaba falando essa frase tal, que ela faria o Harry se tornar um auror, nem que seja a última coisa que ela fizesse na vida. Mas isso acontece no livro de Ordem da Fênix e não tem menção alguma no filme de Ordem da Fênix. Daí, no filme de Enigma do Príncipe, eles simplesmente fazem a Minerva falar: ou não é mais a sua ambição se tornar um auror. Velho, que ambição? No filme não existe isso. O Harry não fala isso no filme. Então, quem assistiu isso em Enigma do Príncipe e não leu o livro, fica boiando demais nessa hora, sabe? Eu fiquei bem triste com isso. Realmente deveria ter uma menção ali em Ordem da Fênix do Harry falando que gostaria de ser auror e tal, até porque isso interfere muito no futuro dele, né? Porque pra quem não sabe, depois que o Harry sai de Hogwarts ali e tal, ele realmente vira auror e tudo mais, mas isso acaba não tendo nenhum filme, o que me deixa bastante triste. Outra coisa que eu separei pra falar aqui também é uma parada também que quem não lê o livro não vai perceber. É meio chato eu ficar falando toda hora essas paradas de quem não lê o livro não percebe e tal, né? Mas infelizmente a maioria dos o que você deixou passar são fatos que as pessoas não sabem só porque elas não leram os livros, sabe? Então a minha recomendação geral, pra quem nunca percebeu isso, sempre nos meus vídeos de o que você deixou passar em, a mensagem principal é: leia os livros, leia os livros, leia os livros, leia os livros. Eu não tô querendo dizer que quem só assistiu os filmes é menos fã do que quem já leu os livros e tal, mas é que os livros de Harry Potter são tipo a melhor coisa que já aconteceram na minha vida, então eu recomendo isso pras pessoas também, porque é muito bom, cara, sério, leiam os livros de Harry Potter. Mas enfim, tô viajando de novo, vamos focar aqui nessa porra. O que eu quero dizer é que quem não leu o livro de Enigma do Príncipe deve ficar meio what the fuck, assim, porque do nada o Harry é capitão do time de quadribol. Sim, pra quem não entendeu, naquela cena lá onde o Harry e a
Gina estão ali na frente e tudo mais, o Harry é o capitão do time de quadribol, e vamos fazer uma recapitulação rápida aí do porquê que ele acaba virando capitão. O último filme que a gente teve uma partida de quadribol foi em Prisioneiro de Azkaban, meus amigos. No livro de Cálice de Fogo a gente não tem quadribol, né, porque como tem o torneio Tribruxo, o campeonato de quadribol foi cancelado, não existe o campeonato de quadribol de fato no livro de Cálice de Fogo, realmente não existe. Em Ordem da Fênix, o que acontece? Cortaram completamente o quadribol desse filme. Inclusive é muito triste, porque pra quem não sabe, o Harry é proibido de jogar quadribol em Ordem da Fênix. A Umbridge confisca a vassoura dele e ele não joga mais quadribol. Deveria ter isso no filme, mas não tem, né? Mas beleza. E eles acabaram cortando aí todo o quadribol de Ordem da Fênix e tudo mais, então a gente não tem quadribol em Ordem da Fênix. Mas pra quem não sabe, a capitã do time de quadribol da Grifinória em Ordem da Fênix é a Angelina Johnson. Lembram da Angelina Johnson? Essa aí que tá aparecendo aqui. Então, ela que é a capitã do time de quadribol em Ordem da Fênix. Mas em Ordem da Fênix era o último ano da Angelina em Hogwarts, então, acabando ali o ano dela, vamos para a Enigma do Príncipe. Quem sobrou de mais influente ou então de mais veterano no time da Grifinória? O Harry, e é ele que acaba sendo o capitão do time de quadribol da Grifinória aí em Enigma do Príncipe, beleza? Então quero dizer que fica muito estranho, porque naquela cena do nada o Harry é capitão e tipo, não tem nenhuma menção disso em nenhuma outra parte do filme, sabe? Então pode ser meio nada a ver o Harry do nada ser o capitão ali, e é por isso que eu tô falando isso. A próxima cena que eu separei pra falar aqui é do romance do Tonks e da Lupin que existe aí em Enigma do Príncipe. Vamos explicar como de fato isso acontece no livro e como eles adaptaram isso pro filme. No livro de Harry Potter e Enigma do Príncipe, a Tonks fica meio mal assim durante o livro inteiro, e o livro inteiro o Harry acha que isso aconteceu porque a Tonks é parente aí do Sirius, ela acha que ela realmente tá mal ali porque o Sirius morreu e tal, e ele até tem uma desconfiança de que a Tonks era apaixonada pelo Sirius e que ela se sente meio culpada aí pela morte dele e tal. Mas no final de Enigma do Príncipe do livro a gente descobre que na verdade ela fica mal aí o livro inteiro, porque ela queria muito pegar o Lupin, ela é apaixonada pelo Lupin, então ela queria dar umas bitocas nele. Mas ele não queria, ele falava, não, eu não posso, a minha condição não permite, no caso a condição de lobisomem e tal, né? Ele não queria fazer nada assim porque ele é um cara perigoso, lobisomens não devem namorar de acordo com o Lupin. Ah, ia ser muito ruim, vai que a gente casa e tem um filho, nosso filhotinho podia nascer um lobisomem, podia nascer um mini lobinho ali e tal. Então o Lupin não quer isso e é por isso que a Tonks fica mal o livro inteiro. Mas no filme, do nada, eles já são um casal. Tipo, acaba a Ordem da Fênix, não tem menção nenhuma de um possível romance deles, e do nada, no filme de Enigma do Príncipe, a Tonks chega pra ele e fala Sweetheart, que no caso é querido, né? Tipo, que? Como assim, tá ligado? Sim, pra quem não percebeu, aquele querido ali foi também uma menção ao relacionamento dos dois e tal, mas quem não lê o livro não entende como que do nada eles são um casal, sabe? Fica realmente muito confuso. Isso realmente me incomoda bastante, porque no começo de Relíquias da Morte também tem ali a Tonks falando meu marido, o piadista. Eu vou falar isso no vídeo de Relíquias da Morte também, mas só pra dar uma introduzida que o relacionamento dos dois nos filmes de Harry Potter é 100% sem graça e não teve introdução nenhuma. A próxima coisa que eu separei pra falar aqui é uma coisa bastante legal, pelo menos pra mim. Na cena onde o Snape lá, depois que ele mata o Dumbledore e tal, ele tá andando ali por Hogwarts, né? E tem dois carinhas do lado dele. Pra quem não sabe, aqueles dois ali são os irmãos Carroll, o Amico e a Aleto. Eu achei bem legal eles terem colocado ali pelo menos os dois atores que fazem o Amico e a Aleto, porque eles têm um papel importante. Por que eu tô colocando isso entre bastante aspas, vocês já vão entender por quê. Aí nos filmes de Harry Potter e as Relíquias da Morte, ele só tem esses papéis importantes aí no livro, beleza? No filme, ninguém nem chega nem saber quem é Aleto e Amico. Mas pra quem não sabe aí, eles são comensais da morte, que em Relíquias da Morte viram professores de Hogwarts. Um vira de defesa contra as trevas e a outra vira de estudo dos trouxas. Por que eu tô falando de estudo? Porque eles aparecem ali do lado do Snape naquela cena e foi uma forma de meio que introduzir os personagens aí nos próximos filmes. A próxima cena que eu vou falar aqui, meus amigos, olha, eu acho que merecia até um episódio sozinho só pra ela. Mas tá, beleza, eu vou falar. Sim, cortaram o funeral do Dumbledore. Muitos fãs de Harry Potter ficam putos porque cortaram o funeral do Dumbledore. E eu não sou diferente disso. Eu fico realmente muito bravo porque cortaram o funeral do Dumbledore. Eu acho que era pra ser a cena mais linda que o cinema mundial já assistiu. Se a cena do funeral do Dumbledore existisse, ela com certeza seria a melhor cena de Harry Potter aí. Inclusive, quando saiu Enigma do Príncipe e a gente viu que foi cortado o funeral do Dumbledore e tal, houveram especulações de que ele estaria aí no início de Relíquias da Morte. Isso acabou não acontecendo, o que é uma pena. Mas o que me deixa mais puto, cara, é que existem artes conceituais sobre a cena do Dumbledore. O que são artes conceituais? São artes feitas aí pelo pessoal do filme, que eles fazem pra saber se uma cena funcionaria legal ali, de acordo com iluminação, de acordo com posição do caixão, posição ali e tal. E a arte conceitual é essa. A gente consegue ver o Hagrid ali, a gente consegue ver o Moody lá no fundo, consegue ver alguns personagens conhecidos, e tem ali o túmulo branco do Dumbledore. Cara, se fizeram
uma arte conceitual é porque cogitaram fazer o funeral. E por que cortaram? Sério, eu quero saber quem é que foi o cabaço que na edição final do filme chegou e falou: não, vamos cortar o funeral. Eu sei que foi o David Yates, o diretor aí de Enigma do Príncipe, mas se eu falar num vídeo que eu não gosto do David Yates, pode causar uma polêmica, entendeu? Daí eu não vou falar no vídeo que eu não gosto do David Yates, porque senão as pessoas vão falar: ai, René, mas ele é muito bom, mas eu não gosto do David Yates, cara. Eu acho ele o pior diretor que Harry Potter já... Enfim, alguém aí do filme cortou a cena do funeral do Dumbledore, o que deixa todos os fãs putos até hoje, e não existe explicação nenhuma do porquê foi cortado. Simplesmente cortaram e deu, e não deram nenhuma satisfação. E a última cena que eu separei pra falar aqui, meus amigos, é justamente a última cena do filme, que é aquela cena bonita que a gente tem do voo da Fawkes. Sim, se tu não sabe, aquela ave que voa ali naquela última cena de Enigma do Príncipe é a Fawkes. E por que eu tô falando dessa cena? Ela teoricamente não tem importância nenhuma, mas no livro essa cena é bastante importante. No livro, pra quem não sabe, essa cena não é tanto no final assim, ela acontece logo depois da morte do Dumbledore ali e tal. Inclusive no livro essa cena é muito bonita, porque é descrito no capítulo que a Fawkes tá fazendo um canto lindo, extremamente lindo, um canto muito foda e tal, uma música que acalma todo mundo e tal. No filme a gente não tem nenhuma música bonita que a Fawkes faz, ela só dá uns pio ali. Não é nada bonito, mas eu quero falar da importância dessa cena, que é a partir de quando o Harry vê que a Fawkes tá indo embora ali e tal. É só aí que ele realmente percebe que o Dumbledore se foi de verdade. Ele sabe que a Fawkes indo embora de Hogwarts é o maior sinal de que o Dumbledore realmente morreu, de que ele nunca mais vai voltar, e de toda a saudade que ele vai sentir ali do Dumbledore e tudo mais. Então eu separei essa cena pra falar aqui porque ela é muito bonita no livro e também muito importante pro amadurecimento do Harry. Ele realmente vê a Fawkes indo embora ali e pensa: pô, parça, já era pro Dumbledore. E é isso, meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de O Que Você Deixou Passar em Enigma do Príncipe. Como eu falo aí em todo o final desse quadro, esses vídeos de O Que Você Deixou Passar são os que mais dão trabalho no canal. Então, se tu curte o meu trabalho, se tu curte essas informações extras aí e tudo mais, deixa aquele like marotíssimo aí embaixo. Vamos bater o recorde de like nesse vídeo, hein? Quero o recorde de like nessa porra, quero ver 1 milhão de likes em um dia. Não, mentira, eu sei que isso não é possível. Enfim, vamos lá, soco de like, soco de like, soco de like. Vamos fazer essa porra bombar. Se tu tá assistindo ao canal Expresso de Hogwarts pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu amigo. Meu nome é Renier e eu faço vídeos apenas sobre Harry Potter. Então, se tu gosta desse belo canal no YouTube que faz vídeos apenas sobre Harry Potter, se inscreve aí embaixo para não perder nenhuma atualização aqui do canal e para ficar sempre perto aí do mundo de Harry Potter. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Chega, manda pra ele e fala: cara, tu sabia que o Pichitinho tá no filme de Enigma do Príncipe? Sério, fala isso pra ele. Vocês podem curtir a fanpage do canal Expresso de Hogwarts lá no Facebook. Eu sempre deixo o link na descrição. E vocês podem também me seguir no Twitter, que eu também sempre deixo o link na descrição. E é isso, meus amigos, por hoje é só. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu, é nóis.